Oi, pessoal, eu sou a Cláudia Visoni, co-deputada da Mandata Ativista, sou também ambientalista, já faz mais tempo, e ativista da água. Nas quintas-feiras, esse horário, 18 horas, eu costumo fazer essa live aqui pelas redes da Mandata, também pelo meu perfil no Facebook, e cada semana a gente traz um tema. Hoje, o tema é água. E eu tenho dois convidados muito legais, que é a Marúcia Weiteli e o Guilherme Castanha. São meus amigos e eu conheci ambos justamente por causa da água. Então, é o seguinte, a gente vai conversar aí sobre as nossas perspectivas, o que está acontecendo, vai mandando pergunta, vai interagindo e a gente vai respondendo na medida do possível, né? Bom, hoje a gente está num dia bem complicado. Diversas regiões do país, e provavelmente São Paulo, a cidade, também bateram recordes de temperatura alta, né? Hoje também, o jornal Folha de São Paulo trouxe um suplemento especial sobre água e saneamento, e ali tem alguns dados atualizados, que é hoje em dia, no Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e 104 milhões não têm coleta de esgoto. Então, assim, a crise já existe, né? Assim, ela já existe cronicamente. Vamos ver as nossas perspectivas aí diante da emergência climática. Bom, muito bem-vindas, Maru e Gui. Sabe como eu conheci a Marúcia? Em 2014, quando começou a crise hídrica anterior, ela escreveu um artigo na Folha de São Paulo e eu não conseguia dormir, eu estava desesperada com esse tema, e as pessoas achando a vida mais ou menos normal, era ano de Copa do Mundo e tudo mais. Aí eu mandei um e-mail para ela, falei assim, pelo amor de Deus, Maru, fala comigo, você também está preocupada com esse tema. E a gente ficou amiga, eu fui trabalhar com ela na Aliança pela Água e muitas outras coisas que a gente vai contar por aí. Maru, bem-vinda e conta como é que você está, o que você anda fazendo. Oi, Cláudia. Oi, pessoal. Boa noite. Bom, eu estou com calor hoje, muito preocupada com essa onda de calor, que eu acho que, como todo mundo, 2020 não está sendo um ano fácil, né? Atualmente, né, a Cláudia falou, foi muito legal o nosso encontro, o Gui participou dessa articulação também. Em 2014 a gente criou a Aliança pela Água, que foi uma boa, importante iniciativa, né, de atuação da sociedade em relação à crise de abastecimento de água de São Paulo. Desde então, muitos aprendizados, né, alguns não tão positivos, outros positivos, e atualmente, nos últimos 2 anos, eu tenho me dedicado a criar uma nova organização, que foi para o ar esse ano, que se chama Instituto Água e Saneamento, que tem como missão somar esforços para universalizar o saneamento no Brasil, principalmente na questão de esgoto, né? E a gente lancei o Instituto esse ano e tenho acompanhado bastante as questões relacionadas às novas regras de saneamento e também as respostas, né, para esse momento de pandemia e a questão da água. É um prazer estar aqui e poder conversar com a Cláudia e o Guilherme, que são 2 amigos muito queridos. Muita saudade da gente se encontrar ao vivo, mas por enquanto na live dá para matar um pouquinho da saudade. O Guilherme Castanha é permacultor. Eu também sou permacultora, mas ele é há mais tempo do que eu. E quando eu fui entrar na permacultura, o meu primeiro curso foi um curso de água, mais ou menos em 2010, e o professor era o Gui Castanha, então ele é meu professor. Gui, como é que você está e o que você anda fazendo? Tudo ótimo, querida. Eu tô aqui, né, eu moro num sítio aqui próximo de Bragança Paulista, né? Então, estou internado, estou passando esse período aí praticamente os últimos 6 meses dedicados a estar aqui com a família e estar convivendo, vivendo e trabalhando aqui no nosso espaço, nossa casa. E
Tenho trabalhado um bocado também com promoção de coisas que a gente já faz há muito tempo, né, Cláudio? Mas que agora, com a redução das viagens, a gente, de repente, ganhou um tempo extra, uma oportunidade de conseguir dedicar um pouco mais de energia para coisas que a gente quer compartilhar num público maior. Então, semana passada, na sexta passada, a gente lançou uma cartilha, que é o Guia Prático de Manejo de Água, em conjunto com o IPESA. É um guia que estava em gestação há uns 2 anos também, e a gente ia lançar próximo do Dia da Água desse ano, mas por conta da pandemia a gente deu uma pausa e a coisa se esticou, a gente falou, cara, vamos lançar logo, a gente está com esse material pronto, vamos colocar online, para a galera começar a ver o material e levar para casa e começar a implantar essas coisas, né? Então, a cartilha basicamente é um guia, uma orientação prática, assim, bem mão na massa, de como planejar e como projetar sistemas de esgoto que olham para o esgoto como fonte de recursos. Então, tem lá detalhamento de vermifiltro, de biodigestor, de aproveitamento de biogás para diferentes fontes, e aí, enfim, tenho dado muito suporte técnico também para as ONGs, para as iniciativas que têm trabalhado nesse sentido e preparado um bocado de cursos e outros materiais que espero logo vão estar correndo aí. E eu participando de lives como essa, né? Delícia. Obrigado pelo convite, Cláudio. Daqui a pouco o Guilherme vai explicar direitinho que história é essa de vermifiltro, essas coisas, fossa-filtro, esses negócios todos. Eu, o Guilherme, um outro amigo nosso, que é o Ariel Kogan, estávamos na turma dos que não dormiam na crise da água de 2014 e 2015, e a gente criou um movimento que existe até hoje, que é o Movimento Cisterna Já, que é um movimento da sociedade civil, nunca a gente teve nenhum apoio, é um movimento que foi criado com R$0, mas inspirou muita gente a colocar a cisterna. E o modelo de cisterna que a gente divulga foi criado pelo Edson Urbano, que está assistindo a gente e que é incrível, e é uma cisterna de baixo custo que qualquer pessoa pode colocar na sua casa. E isso vai ser bem importante. Olha o Edson Urbano aí. Ele continua dando curso aí pelo mundo sobre essa tecnologia e umas outras que ele cria, umas tecnologias acessíveis e muito legais. Maru, eu queria te fazer uma pergunta, que é a mesma pergunta que eu vou fazer para o Gui daqui a pouco. Como é que você está vendo o nosso cenário aí em relação... Bom, essa coisa mais crônica a gente está vendo, né? E acompanha, tem essa mudança do marco legal de saneamento, mas eu queria que você conversasse um pouco também sobre como é que estão os nossos reservatórios, se corre o risco da gente ter uma situação crítica, como teve em 2014, 2015. Como é que você está vendo aí a situação? Bom, a situação acho que para o Brasil todo, né, em geral, é bastante preocupante, né? Acho que, primeiro, acho que tem uma questão que é o quão pouco a gente está conseguindo avançar, né, em uma relação de uma nova cultura, né, de cuidado com a água, de usar melhor. Já existem algumas regiões do Brasil regiões urbanas, né, que estão com problemas de abastecimento, como Curitiba, BH. Mesmo aqui em São Paulo já começa a ter uma série de notificações de redução de pressão, falta d'água. Acho que específico para ser presença em São Paulo, né, eu acho que é importante lembrar que a gente está no final do período do seco, né, então a situação agora vai depender de como o verão, se o verão vai ter chuvas acima, abaixo ou na média, né. É importante a gente fazer um paralelo, né, não com 2014, mas com esse mesmo momento em 2013, né. Então, a gente está numa situação muito parecida com o final de setembro de 2013, né, em termos de quantidade de água nas represas. De lá para cá foram feitas melhorias para atender pessoas que estão na ponta do sistema, enfim, mas a gente sabe que existem ainda muitos problemas de intermitência de abastecimento, né? Até interessante, a Cláudia citou esse dado, né, de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água. A gente
trabalha com um dado que vem do PlanSAB, né, do Plano Nacional de Saneamento de 2013, que qualifica melhor esse acesso, né, não só quem tem ou não tem, ou quem está na área de cobertura ou não, mas sim quem tem de forma adequada, e o número é muito maior, chega a quase 90 milhões de pessoas que no Brasil não têm acesso precário à água, ou seja, falta água, a água não é de boa qualidade, tem intermitência, então realmente, à medida que a gente não constrói, né, a segurança hídrica do ponto de vista olhando para as pessoas, né, que é não só a opção que nós fizemos, o Estado de São Paulo fez, né, na crise de abastecimento de água de 2014 a 2016, foi uma opção de construir mais represas, né, então, diferente de outras cidades, grandes cidades do mundo, que optaram por diversificar as fontes de água, ou seja, tem reuso, tem, em alguns lugares, dessalinização, tem captação de água de chuva, enfim, e a nossa opção, infelizmente, foi por mais represas, então, uma seca atinge todas as represas, então, a situação agora já está, né, no caso do sistema Cantareira, em situação de atenção, Guarapiranga e Alto Tietê também estão com um nível baixo, começando a baixar, e as previsões, né, esse ano está um ano bem difícil de fazer previsão, mas segundo o CEMADEM, que faz o monitoramento aí, de secas no Brasil, a previsão com chuvas na média esse ano, a gente pode chegar no final do ano numa situação muito parecida, aí, com menos de 50% de reservação no Cantareira, ou seja, continuamos muito dependentes das chuvas, mas infelizmente, como a gente não tem aliado a esse modelo, né, de ter represas, cuidar das represas, cuidar do entorno, as chuvas não necessariamente são proporcionais ao que vai chegar nas represas, né, à medida que a gente desmata, acaba com área de preservação permanente, diminui, né, o espaço para a água infiltrar, que o Gui pode falar muito melhor do que eu, a quantidade de água que chega nas represas não necessariamente é um ciclo tão virtuoso, né? Muita água de uma vez que evapora com calor e tal, e não realimentando os lençóis. Então, a situação pode ser até os próximos meses uma situação de atenção e uma situação de cobrança, né, do poder público, seja das prefeituras, são os titulares do saneamento, ainda são, né, o marco legal mudou um pouco isso, mas por enquanto ainda são, cobrar dos governo estadual e da própria Arcesp, que é a agência reguladora, aqui no caso de São Paulo, e da própria Sabesp, que a gente não repita os erros de 2013 e 2014, ou seja, contar só com as chuvas. Então, talvez medidas de redução de consumo sejam adequadas, mas devem ser feitas de forma muito transparente, com muita informação. É muito injusto a pessoa chegar em casa depois do trabalho, para quem está tendo que sair para trabalhar, ou enfim, ou quem está em casa e está com uma demanda maior de água, e não ser avisado que vai faltar água. Então, a situação é realmente de atenção, né? Pelo menos até a a nossa... gente chegar aí no final do ano. A nossa mandata, já em março, quando começou a pandemia, né, a quarentena, a gente identificou que nas periferias a intermitência, né, a falta de água ou a distribuição insuficiente já estava acontecendo, e a gente denunciou para o Ministério Público devolveu a denúncia, a gente denunciou para a Organização dos Estados Americanos, esse negócio está rolando. Assim, o que você fala corta o coração da gente, porque, na realidade, a gente já está com chuvas abaixo da média. O nosso amigo Edson Urbano, ele tem um pluviômetro na casa dele, eu estava conversando com ele aqui, e ele disse que em São Paulo choveu 15 milímetros, e a média de setembro é 71 milímetros, né? Então, a gente já está bem abaixo, e isso que a Maru fala é muito sério. A gente, em vez de cuidar da caixa d'água que a gente tem, a gente vai construindo mais caixas d'água, mas esse é um esquema que não funciona, porque à medida que vai se destruindo em volta, é isso que ela falou, a represa ela tem que ser abastecida pelo lençol freático, a água que infiltra, né, no solo, e solo desmatado não infiltra água. E para piorar, solo desmatado sofre lixiviação, erosão,
Isso vai levando um monte de terra solta para o fundo das represas e a represa vai ficando muito menor, ela vai ficando com uma capacidade menor. Então, a situação é bem grave e eu queria saber, Gui, como é que você, aí do seu sítio lindo, está vendo a nossa situação aí do Brasil, especificamente do estado de São Paulo, em relação à água? Eu moro aqui na região próximo das represas do Sistema Cantareira, aqui na cabeceira próximo de Joanópolis, de Bragança, de Piracaia, né? Nazaré Paulista. E o clima aqui está me lembrando realmente aquele momento de 2013, em que a gente viveu bastante dificuldade aqui, até no sítio. Eu tinha acabado de mudar, a nossa infra era bem precária, e então a gente passou apertado, assim, a gente realmente passou muito fino, a gente viu as nascentes dos vizinhos secando, plantações sendo comprometidas, e as cidades, assim, entrando em estado de alerta, né? Então, aqui, isso é o que a gente está vendo, formiga a rodo, né? Então, a gente está vendo os sinais do tempo seco bastante presentes. E isso me faz lembrar até numa uma apresentação que a gente fez conjunto, nós três, inclusive, lá na Casa da Cidade, que foi em 2015, né, Cláudio? Em que acho que você organizou e eu e a Maru apresentamos, né? E teve duas coisas que eu destaquei, assim, que uma era uma frase que eu tinha visto na época de que a chuva lavava a memória da seca, então parece que a gente esqueceu uma crise de abastecimento super grave que a gente viveu em função da seca há pouquíssimos anos atrás, e a gente já entrou naquele modo do, cara, vamos empurrar com a barriga, tá tudo bem de novo, tá tudo legal, que eu também chamo de ciclo hidroilógico, né, que é uma analogia ao nosso comportamento com relação à água nas cidades, que é quando começa a ter um sinal de redução de disponibilidade de água, a gente começa a ficar preocupado, aí as represas vão diminuindo, começa a falar mais de restrição de consumo, e aí começa a ficar todo mundo meio desesperado, de repente fica todo mundo maluco e fica correndo igual barata tonta, querendo resolver, mas não sabe nem como. E aí quando vem a chuva, alivia de novo, né? Ou faz de conta que passou. Mas, na verdade, é uma situação que ela não passou, ela foi mascarada por um momento de chuvas um pouco mais presentes, mas o que foi feito muda pouquíssimo com relação à estrutura da dinâmica de água nas cidades, né? Que tem a ver com essa história de buscar água cada vez mais longe, tem aquele programa aquele episódio do Caio Ferraz, né, o Volume Vivo, o episódio 2, que fala água de dentro, né, que São Paulo é incapaz de lidar com suas próprias águas. Então, São Paulo consome a água, produz esgoto, e esse esgoto é despejado nos rios, então a gente acaba comprometendo a qualidade dos corpos da água que estão no entorno, as cidades que fazem parte da metrópole, que também abastecem a grande São Paulo, acabam passando por esse mesmo processo, e a qualidade dos corpos d'água vai piorando cada vez mais, a gente fica cada vez mais sem acesso. Então, está mais do que na hora de a gente começar a discutir soluções que vão lá na essência, na origem do problema, de fato, né? E sejam menos enxugar gelo, assim. Então, Gui, tem uma coisa que você citou, né, muito que mostra a injustiça social que está por trás dessa crise da água, né? Porque o próprio tema da nossa live aqui daria para ser: vem aí mais uma crise da água para a classe média, porque para as pessoas pobres essa crise não passou, né? Ela é constante. Existe uma injustiça, a gente acompanhou muito de perto 2014 e 2015, né? Existe uma injustiça regional, então a capital de São Paulo é muito privilegiada, na hora que falta água, fecha ali a torneira dos municípios em volta para abastecer a capital da cidade, do estado, e dentro da cidade isso também acontece, existe um privilégio para os bairros centrais ou os bairros de mais alta renda, né? Eu lembro que era uma coisa meio descarada, aparecia no jornal coisas assim:
a região da Paulista não corre mais risco de racionamento. Eu falava, como é que alguém escreve isso, né? Mas é um ato falho ali que mostra que as decisões são tomadas para privilegiar as pessoas que têm mais condição financeira, o que é uma tristeza enorme, né? Então, essa é uma luta social também. Acho que a galera que está assistindo talvez já tenha percebido que a Maru trabalha ali mais no mundo da conversa com o poder público, com as grandes decisões, os marcos de saneamento, o instituto dela está muito mergulhado nisso, põe a mão na massa também, mas está muito ali. Então, vou fazer a mesma pergunta para os dois, e o Gui, ele está muito focado, como nós, permacultores. Em geral, a gente foca a solução, e a solução que a gente consegue construir sem esperar ninguém fazer nada, né? Então, eu quero perguntar para a Maru, e depois para o Gui, que é assim, Maru, o que a gente deve fazer agora, né? Agora, já vamos esvaziar um pouco as expectativas, porque a hora que a água desce, a pessoa acha que vai fazer alguma coisa e em novembro a represa vai encher. Não é assim, né? Então, acho que, Cláudia, você trouxe um ponto muito importante, que acho que é uma questão que marca, né, talvez, uma das principais formas de você definir o saneamento no Brasil, ele está diretamente ligado com desigualdade, né? É muito diferente o acesso tanto à água quanto ao esgotamento nas diferentes regiões do Brasil, dentro dos estados, entre região rural e urbana, dentro do urbano, em função da ocupação da cidade, periferias, etc., acabam tendo menos água. Realmente, o fator desigualdade é muito forte, né? E a gente não tem, e acabou de perder uma grande oportunidade, né, que é essa lei que atualiza o marco regulatório do saneamento. A gente acabou, como sociedade, de perder uma oportunidade de inserir dentro dessa lei os princípios dos direitos humanos, né? Porque desde 2010 tem o direito humano à água e saneamento. Em 2015, esses direitos são reconhecidos como 2 direitos integrados, porém 2 direitos que prevêem, né, a não discriminação, o acesso tanto físico quanto financeiro, a garantia de água segura, né? E, infelizmente, não é essa a realidade. Eu acho que uma das coisas que a gente tem trabalhado, e aí além da política, mas acho que tem uma iniciativa que a gente começou juntos, inclusive na Aliança pela Água, que foi em 2000, nas eleições passadas. Foi um grande investimento em entender qual que é o papel do município, né, que está mais próximo da gente, para criar alternativas, né? A gente, por exemplo, em 2015 e 2016, nós perdemos uma grande oportunidade, né, de, por exemplo, criar sistemas de captação de água de chuva em equipamentos públicos, né, e aumentar aquilo que a gente fala, que a gente chama de segurança hídrica, sob a perspectiva dos seres humanos, né? Essa segurança hídrica é um termo razoavelmente novo, a gente não tem uma legislação sobre isso, mas tem uma definição da ONU Água, né, 2013, que a gente se baseia muito nela, que é a segurança hídrica é garantir água em quantidade, qualidade e segura para as pessoas, proteger as pessoas da poluição, proteger as pessoas dos desastres naturais e climáticos, proteger os ecossistemas, né, fundamentais, as nossas fontes de água, são os locais da renovação da água, e acho que globalmente a gente está acabando com esses locais de renovação, né, e garantir um clima de resolução de conflito e paz no uso da água. Esses são, digamos assim, os princípios, né. Então, isso é uma questão que é, para nós, do Instituto, uma premissa muito importante para a atuação. No caso da cidade de São Paulo, já existe, desde 2019, a gente aprovou uma lei municipal de segurança hídrica, existe uma comissão municipal de segurança hídrica, que tem procurado, trabalhou bastante agora durante a Covid, no sentido de integrar as ações das secretarias com ações da Sabesp para garantir a chegada de água em alguns lugares. É um desafio muito grande, porque a gente tem, no caso do saneamento, água e esgoto, né, uma dependência de trajetória histórica, né? A gente, na década de 70, criou
essas companhias grandes, estaduais, de saneamento, autoritárias, de certa forma, na sua origem, e hoje dominando praticamente o abastecimento de água. Eu acho que para as cidades em geral, a questão de conseguir ter um abastecimento seguro e centralizado ela é muito importante, porque existem questões de potabilidade, de igualdade, de justiça, etc., que é importante, né, que a gente faça valer esses sistemas, ainda mais agora no momento em que o setor de saneamento está mudando bastante, seja concessões já em andamento, anteriores à nova lei ou as próximas, a questão da segurança hídrica, do direito humano e do acesso para todos à água de qualidade segura é fundamental, né? É um desafio muito grande, e infelizmente eu acho que a gente, como sociedade, a gente não conseguiu, né, avançar, e acho que isso tem uma relação muito grande com aquilo que o Gui falou, né, que essa frase, a primeira coisa que a chuva lava é a memória da seca, mas São Paulo fez uma opção em 2016 para garantir sua segurança hídrica e sob uma outra perspectiva, ou seja, ter muita água para São Paulo, para a cidade e para a região metropolitana, que é uma decisão que talvez agora ela vai passar por um grande teste, que foi diferente de outras cidades que diversificam as fontes de água, trabalham com reuso, trabalham com captação de água de chuva, com manejo dos mananciais, etc., melhoria, né, da qualidade das bacias hidrográficas. Nós optamos por fazer mais represas, e eu acho que a gente vai passar por um grande teste disso, infelizmente, né, porque muito dinheiro foi gasto, e a gente corre o risco de repente, estar aí em dezembro na mesma situação que a gente estava há 6 anos atrás, o que é muito triste e muito preocupante no contexto político atual do Brasil, né? Enfim. É uma tristeza mesmo. Eu queria ouvir a opinião do Gui sobre o que a gente pode fazer, né? Agora, a gente que é permacultor, a gente é meio hacker, né? É aquilo, tudo bem, a gente vai batalhar nas diversas frentes, estamos lá conversando com o governo, com o executivo, com o legislativo, e fazendo petição, abaixo-assinado, post para explicar como é que são as coisas, mas assim, Gui, dá as dicas que você dá para os seus amigos, para os seus familiares. Estamos aqui em outubro de 2020. O assunto da crise hídrica ainda não está na manchete, mas a gente tem aí um coquetel complicado de recorde de calor, de desmonte de legislação ambiental, degradação de manancial, incêndio em série, lembrando que aqui no Sudeste a gente depende dos rios voadores, e rio voar em cima de regiões incendiadas vai ser bem complicado. Então, o que você acha que a gente, como pessoa, família, bairro, pequenas prefeituras, comunidades, empresas, escolas, o que a gente faz nessa altura do campeonato? Cláudio, é bem importante essa reflexão, né? Esses tempos eu participei de uma conversa que era uma live com o Conselho de Assentamentos Sustentáveis das Américas, né? E era uma conversa no sentido de oferecer reflexões sobre gestão de água nas ecovilas. E eu lembro que tinha uma senhora que conversou sobre o fato dela morar num prédio em Santa Catarina, estava numa cidade grande, não me recordo se era Floripa, mas enfim, ela morava num edifício, então ela achava que que o caso dela não tinha relevância para o grupo, que ela não vivia em comunidade, né? E o que eu trouxe para ela é justamente que todos nós vivemos em comunidade. Quem vive num prédio no meio de São Paulo, na área urbana, também vive em comunidade. A gente às vezes tem dificuldade de se reconhecer vivendo dentro de uma comunidade que são seus vizinhos, né? Sejam seus vizinhos, quem mora no mesmo prédio que você, ou seus vizinhos de casa, ou quem está mais na área rural, enfim, quem está no seu entorno é parte da sua comunidade. Então, a gente precisa encarar esse desafio realmente de
de se mover em direção a reduzir as nossas dependências dessa única fonte de abastecimento que quem está na cidade depende, que é de uma concessionária. Quem está em São Paulo está conectado à Sabesp e depende da água da Sabesp. Então, essa reflexão de, cara, primeiro entender de onde é que vem sua água e para onde vai sua água. Né? Para onde vai sua água depois você dá a descarga? A gente precisa ter essa compreensão de fato, de se enxergar como parte desse ciclo hidrológico urbano, né? E de que se essa água é despejada num rio, se essa água é levada para uma estação de tratamento, que estação de tratamento é essa e para onde que está indo, afinal, em que qualidade ela está indo também. Então, é parte do nosso desafio, apesar de a gente poder lidar com soluções pontuais nessa escala unifamiliar ou do prédio que seja, da indústria, da empresa, no sentido mais local, a gente também precisa se entender como parte do todo e a gente também precisa trabalhar com os nossos legisladores para a gente ir pontualmente ir ajustando esses aparatos legais, né? Então, você falou de pequenas prefeituras, o que eu recomendo, assim, eu vou falar daqui a pouco, mas só falando da escala local, o que eu recomendo imediatamente é a gente trabalhar nessa compreensão, então, de quanta água eu uso hoje, né, na minha casa ou nos meus processos industriais, para quem estiver lidando ou gerindo uma indústria, por exemplo, e ter benchmark, né, ter uma referência. Então, olha, eu descubro que eu consumo 150 litros de água por dia, isso é muito ou pouco, né, para uma pessoa, uso doméstico. Uma empresa de um determinado tipo, uma indústria, olha, eu consumo X litros por tonelada de produto. A gente precisa ter referência realmente para entender quanto que a gente está usando e o que eu posso fazer para reduzir o consumo. Então, se a gente vai falar de uso doméstico, dá para a gente falar um bocado de uso de aparelhos de redutor de vazão, de descargas de 2 toques, né, de baixo fluxo, de baixo consumo de água. Em espaços públicos, a gente pode falar de mictórios sem água. E aí, à medida que a gente reduzir o consumo, a gente pode falar de incorporar fontes locais de água, de aproveitar água de chuva, aproveitar água de rebaixamento de lençol freático. Isso é uma coisa que aqui no estado de São Paulo é permitido através de uma portaria do DAE, né, o Departamento de Água e Esgoto do Estado. Então, tem uma portaria específica para usos não potáveis para isso. E aí, quem tiver interesse, vai lá dar uma pesquisadinha no site do DAE. Até curiosidades, água de ar-condicionado. Estou fazendo hoje um projeto para a sede administrativa de uma empresa em Minas, em Araxá, que tem uma expectativa de produzir 150 mil litros de água nos meses mais úmidos, né? 150 mil litros de água no mês, e isso corresponde a uma parcela significativa do consumo não potável. Então, enfim, cada um tem que olhar a sua geração de fonte de água não potável, local, né? Porque é muito de lugar para lugar, e avaliar como é que isso pode ser incorporado e ajustado e reformado, ou quem vai planejar reformas ou mesmo novas construções, né? Quando você vai começar do zero, aí você consegue incorporar com mais facilidade esses elementos, mas basicamente é isso, né? Reduzir essa demanda das fontes centralizadas, da Sabesp, então, reduzir o consumo nosso de cada dia e aí devagar incorporando outras fontes de abastecimento e também começar a se relacionar com o esgoto como fonte de recurso. E aí entra aquela história que eu comentei sobre as pequenas prefeituras, aqui em São Paulo, aí em São Paulo, né? Tem algumas iniciativas super bacanas de subprefeituras que estão trabalhando com jardins de chuva, né? Para quem não sabe, jardins de chuva são canteiros rebaixados, são mais baixos do que o entorno, que acolhem a água de chuva e purificam essa água, então impedem que a água de chuva das ruas corra e vá direto para a boca de lobo e cause enchente. Então ela é direcionada para espaços onde ela infiltra, né? Da recarga do lençol freático. As plantas evapotranspiram, então melhoram o microclima, melhoram o conforto térmico da cidade, ajudam a reduzir as ilhas de calor e aí melhoram a qualidade de água que eventualmente sobrar desses sistemas e que vão para a boca de lobo. Então, algumas cidades estão caminhando nesse sentido, a gente tem apoiado algumas prefeituras Brasil afora aí,
BH em especial, Anápolis, tem outras cidades aqui do entorno, que a gente também está caminhando nesse sentido, e porque já se tocaram que realmente o sistema de drenagem convencional tem uma limitação muito básica, que é o fato dele não trabalhar com ciclo hidrológico, e que eles simplesmente encaram a água de chuva como um problema que tem que ser descartado adiante, e a gente precisa aprender a lidar com isso, com essa água como um elemento super rico e regenerador, né? Então, o desafio é esse, como é que a gente replaneja as cidades, replaneja os espaços já construídos para que eles tenham essa capacidade de ajudar a regenerar e a melhorar os espaços que estão no nosso entorno, até inspirar, né? A gente está falando de uma mudança de cultura, né, Gui? Porque, assim, a água, a gente está agora falando de seca, calorão, mas a enchente é a irmã gêmea desse problema, né? Então, quando a gente vai estudando aí a emergência climática, a gente vê que a mudança do regime de chuvas é o seguinte, é mais eventos extremos. Eventos extremos pode ser secas mais longas, mas quando chover, gente, vai e aí alaga tudo. E, às vezes, isso já aconteceu na outra crise hídrica, aí existe o fenômeno da enchente com falta d'água, né? Porque não tem água suficiente na represa, mas caiu uma água exagerada, então a pessoa está no meio da enchente, mas sem água, e aí a gente não sabe guardar essa água, os tais piscinões que são caríssimos, eles inutilizam a água, porque é uma água que vai varrendo toda a superfície da cidade, ela é impura, os piscinões não são feitos para reutilizar essa água, são feitos só para segurar um tempinho e depois jogar fora. Então, assim, a situação é super crítica. Eu queria comentar um pouquinho como co-deputada, né? O que dá para fazer. Não muito, gente, assim, porque existe toda uma mentalidade que não contempla isso que a gente está falando. Quando as pessoas têm uma relação muito infantil com o esgoto, né? E o Gui fala muito bem que o esgoto é um recurso, a gente precisa do esgoto. A minha utopia pessoal na minha casa é fazer o tratamento e o reuso de esgoto dentro do terreno da minha casa. Ainda chego lá, porque são obras mais complicadas, talvez demore 1 década, 2 décadas, mas eu chego lá. Por enquanto, acabei de reformar a minha cisterna, né, para já prever isso. Em 2015, quando eu e a Marúcia estávamos juntas, Marúcia e eu, porque ela que inventou a Aliança pela Água, eu sou jornalista também, né? Eu fiz esse guia, que é o Manual de Sobrevivência para a Crise. Ele está online ainda, se você procurar Manual de Sobrevivência para a Crise da Água, está todo em PDF, mas tem dentro dele o PAH, que é o período de autonomia hídrica, que era isso que o Gui estava falando. Então, você, na sua casa, no seu condomínio, descubra qual é a sua capacidade de reservação e quanta água você gasta por mês. Isso é super importante porque a gente teve interrupção de fornecimento, né? Em alguns lugares de maneira bem grave. A cidade de Itu, por exemplo, teve alguns bairros que ficaram mais de um mês sem receber uma gota de água, né? Então, é super importante a gente ter esse número na ponta da língua. Então, vou fazer uma continha assim simples. Você, na sua casa, tem uma caixa d'água de 1.000 litros e você gasta 10.000 litros de água por mês. Isso significa que você esgota a sua caixa d'água em 3 dias. Então, o desafio da gente, conforme vai chegando perto uma situação mais crítica, é fazer crescer esse período, né? Eu sou pesquisadora de manejo sustentável da água, eu ainda não consegui fazer grandes engenharias, mas desde 2014 eu tomo banho em cima de uma bacia e tem uma parte do jardim da minha casa que é o ano inteiro regada só com a água do meu banho e a água que eu lavo a louça. Tem que fazer umas adaptações, não dá para usar produto químico muito forte, mas isso acontece. Bom, mas saindo da ativista, voltando para a deputada, esse tipo de discussão ela não emergiu na Assembleia Legislativa ainda. Ninguém lá está falando de crise de água ou preocupado com isso, tá? Inclusive, a Comissão do Meio Ambiente faz bastante tempo que não tem reunião,
né? Tem uma coisa do legislativo que está muito focado assim na aprovação de projeto de lei, tem até uma relação meio de ego dos deputados com seus projetos de lei. Então, outro dia me chamou muito a atenção, porque o estado inteiro pegando fogo, as florestas pegando fogo, e a reunião da Comissão de Meio Ambiente foi cancelada, porque não tinha lei para votar, né? Então, assim, eu acho que o legislativo falha muito nessa missão de investigar. Para mim, aquela reunião era fundamental para entender de quem é a responsabilidade para coibir o fogo, para evitar incêndio, que eu ainda não sei se é dos bombeiros, da Guarda Florestal, do Instituto de Terras de São Paulo, da Fundação Florestal, que está preparado para isso, que equipamentos essas pessoas têm, a gente não sabe nada, né? A mesma coisa em relação à água. O que dá para fazer, né, e a nossa mandata tem feito muito, é colocar a boca no megafone. A gente, o ano passado, fez um laboratório legislativo sobre a água, vieram muitas sugestões incríveis, e uma delas que a gente resolveu apostar nossas fichas é na regulamentação do esgoto descentralizado, que, inclusive, são sistemas super mais baratos. O Gui está bastante acostumado a lidar com isso. A gente pode fazer depois uma outra live só para explicar o que é isso, mas, assim, em comunidades isoladas, em periferias, muitas vezes caríssimo e às vezes impossível fazer o cocô ficar viajando quilômetros e quilômetros, né, para uma estação de tratamento. A gente precisa do tratamento descentralizado com tecnologias mais ecológicas. A gente pensou nesse projeto, ainda não tivemos a oportunidade de colocar ele para frente, mas quem sabe agora surja, né? Então, eu queria passar a palavra para a Maru, dar o tchauzinho dela, que daqui a pouco a gente vai encerrar essa live, e para o Gui também. Bom, antes de dar o tchauzinho, eu acho que tem uma questão que é super importante e que eu acho que tem um ativismo necessário, né, que acho que essas ações que o Gui comentou são ações que são possíveis, muitas delas, inclusive, né, na última crise de abastecimento de água de São Paulo, isso ninguém mediu, mas teve um enorme investimento privado, seja de grandes empreendimentos, seja até de comunidades comprando caixa d'água parcelada, não sei quantas parcelas, para diminuir, né, o consumo de água, né? Isso, eu acho que é um caminho, obviamente, super importante a gente usar melhor a água. O saneamento no século XXI é mais circular, menos linear, de pegar água lá longe, transformar esgoto, jogar, levar embora. Mas acho que tem um ativismo fundamental que por mais que a gente faça essa economia, não dá para continuar convivendo com os níveis de perdas de água que existem nas grandes cidades. Assim, os sistemas são muito variáveis, né? Mas aqui, ainda em São Paulo, a gente chega aí a 30% de perdas, isso dá uma quantidade de água para mais de 4 milhões de pessoas, né? Então, a gente precisa ter muita água porque a gente ainda perde, então acho que isso é desproporcional o impacto que um controle de perdas pode fazer para que as pessoas que hoje não têm acesso intermitente, né, que é um ativismo por justiça, por direitos humanos, né, para além, e acho que dentro disso, essas soluções mais individuais, que eu concordo com o Gui, são super importantes, é a gente conseguir que elas entrem no âmbito da política pública, né, porque dependendo das suas condições, você não tem nem espaço, nem laje, nem condições para fazer o armazenamento, mas se a gente começa a transformar isso, construir de baixo para cima, né, condições de segurança hídrica, seja do ponto de vista de maior segurança de água, e a cartilha é muito legal você lembrar, Cláudia, ela está disponível no site da aliançapelaagua.com.br, o site está funcionando ainda, está lá. Acho que do ponto de vista de melhorar a relação com a água da chuva, a gente tem um importante papel, né, de ajudar essa água a voltar para o solo e diminuir o impacto das enchentes. Enfim, essas coisas estão todas relacionadas. Seria sair do ciclo hidrológico para um ciclo mais lógico e de uma cultura de cuidado com a água mesmo, e cuidar da água é cuidar da gente, né? Então,
eu acho que não dá para perder esse ativismo de, mesmo que a gente consiga, né, obviamente a questão da água ela é global, ela está diretamente ligada ao clima, mas é no local que o problema acontece as soluções, mas a gente tem um importante ativismo que essas soluções ganhem escala e atinjam aqueles que não têm o seu direito à água garantido, né? Isso é muito fundamental, acho que como um ativismo que talvez vocês na mandata ficam até bastante isolados, né? Porque acho que a gente, como sociedade, está cansado, está distante, mas eu acho que essa é uma das questões, talvez, mais fundamentais para a gente manter a nossa vida com qualidade, né? A água não tem substituto, e não ter direito à água, não ter direito à dignidade, é muito cruel. Então, eu acho que esse é um ativismo fundamental e muito importante. E gostei bastante da sua ideia de pensar uma coisa de saneamento inclusivo, descentralizado. O Instituto Água e Saneamento está fazendo um bom investimento nesse caminho. A gente vai lançar em breve uma série de materiais, metodologias ligadas a saneamento inclusivo. Vamos lançar um inventário de iniciativas de esgotamento sanitário mostrando que tem solução, e aí a briga é fazer essas soluções ganharem escala e virarem política, e não a gente ficar repetindo esse modelo de saneamento do século XIX. É isso, foi um prazer estar aqui com você, Cláudia, Gui, grandes companheiros. Parabéns, Cláudia, pelo seu trabalho, eu sou uma grande admiradora de vocês dois, e espero que a gente possa fazer mesmo essa conversa sobre esgoto. Eu acho que ela é fundamental. Obrigada, gente. Boa noite. Já está anotada. Maru, super obrigada. A gente continua juntíssimo. Inclusive, esse ano, na mandata, a gente conseguiu uma emenda parlamentar, né? A gente indicou uma emenda parlamentar para saneamento descentralizado numa comunidade isolada de Ubatuba. Para que a gente faz isso? Né? É uma emenda de R$100 mil, para mostrar que é possível, para chegar lá e falar assim, quanto é que a gente gastou para sanear essa comunidade, né? E o dinheirão que está sendo colocado em coisas centralizadas. Maru, super obrigada. Gui, quero te ouvir aí, o que suas reflexões, e te agradecer muito estar aqui. Já anota aí que nós vamos fazer a conversa sobre o esgoto. Viu? Oba! Tô pronto. Quando quiser, é só me chamar. Eu acho que é isso mesmo, Cláudio. A gente precisa de experiências que ganhem espaço, né? Que possam ser promotoras de uma nova realidade, assim, de uma nova forma da gente efetivamente se relacionar com a água. E a Maru comentou sobre sugestões que a gente fez na época da crise de abastecimento lá na faixa de 2014, quando nós três, inclusive estávamos na sala de crise, né, da Prefeitura de São Paulo, e a gente falou um bocado sobre isso, sobre os edifícios públicos serem o exemplo, serem referências, e eu acho que esses espaços têm que ser espaços educadores, por essência, né? Isso me faz lembrar das escolas, as escolas e as universidades, em especial as universidades de engenharia, que precisam definitivamente incorporar essa nova lógica, que assim não é nem tão nova, que no Brasil se fala muito pouco ainda, né? A gente está engatinhando nessas referências, mas que fora daqui já são práticas, são parte de políticas públicas, né? Essa questão do jardim de chuva, sobre o qual eu comentei agora há pouco, eu me inscrevi hoje, inclusive, para participar de um curso online de plantio em jardins de chuva numa cidadezinha no Alabama, assim, uma cidade minúscula, de poucos mil habitantes, né? Mas que tem um programa de educação à distância, para qualquer pessoa aprender como ela planeja um plantio de jardim de chuva. Eu achei muito simples e muito genial, e acho que as soluções mais simples são realmente as mais funcionais. Muitas vezes a gente fica procurando soluções megalomaníacas que de repente resolvem tudo de uma vez, as grandes obras, né? Só para colocar um parênteses, teve um estudo que eu ouvi há pouco tempo atrás, uma engenheira amiga minha, que ela apresentou numa live do Sinduscom, e ela comparava
o investimento que o governo do estado fez na época de 2013 a 2015, né, durante a crise de abastecimento, com todas as obras de transposição e manobras de válvulas, né, de reorientação dos fluxos d'água internos nas cidades e tal, pegou esse pacote, viu o quanto que ele aportava de água efetivamente para a cidade e pegou aquele valor investido e fez uma comparação com a simples troca de vasos sanitários e descargas em prédios de habitação popular do Estado, da Prefeitura de São Paulo. Agora, desculpa, não lembro se era a Prefeitura do Estado. Mas, enfim, esse investimento, só com a troca do vaso, era inferior a todo o investimento e toda essa grande loucura de obras, das grandes obras que foram feitas na época. Então, a gente tem esse enorme desafio de ter gente nos apoiando, igual vocês aí da Mandata, né, Clau? Que bom, que bênção que é ter vocês por aí, batalhando e fazendo valer sua voz e levando as nossas vozes, né, a voz da sociedade para dentro, para mostrar que existem soluções mais baratas, mais funcionais, mais inteligentes, mais econômicas e que promovem mais vida e mais bem-estar para todos. Então, eu acho que é por aí que a gente caminha, de baixo para cima, mas lá em cima também tem que ter gente apoiando, porque a gente tem que trabalhar em todas as esferas, né? Só lá embaixo não resolve, não. Vamos embora, vamos junto. Vamos embora, vamos por todos os lados, né? Então, você já está agendado para a live do Cocô, que vai ser um grande sucesso. Tem muito assunto aí no Cocô, assunto cultural, espiritual. Nós vamos passar uma tarde aí só falando de Cocô em breve, né? E acho que essa pontuação que você fez é muito importante. A gente precisa de uma mudança de mentalidade da sociedade como um todo, de quem está no poder, dos engenheiros, né? Que desconhecem, muitas vezes aprenderam só a fazer a grande obra e que não é a melhor solução. Para alguns casos pode ser, mas não é uma solução universal e que resolva tudo sempre, né? Então, a gente precisa, como sociedade, conversar muito sobre isso. Bom, queria te agradecer muito, meu querido amigo Gui. A gente tem um grupo de gente da Utopia, né? E a nossa utopia é honrar o Cocô, é parte da nossa utopia, honrar o Cocô e fazer com ele a coisa certa, porque as pessoas têm tanto nojo de Cocô que, para não ver o assunto, o que está acontecendo é o contrário, tem um monte de gente morando em volta da nossa caixa d'água e fazendo cocô o dia inteiro nela, gente. Então, assim, esse estilo aí de fingir que não é com a gente não está funcionando. Bom, obrigadíssima. Para terminar essa live, eu queria falar com todo mundo que está sentindo calor hoje, né? A gente tem a mudança climática global, tem a mudança climática regional, mas existe também uma coisa que chama microclima. E a gente, no microclima, muitas vezes a gente consegue atuar mais, né? Enquanto a sensatez não chega aos nossos governantes. Então, assim, basicamente, o que refresca muito o ambiente? E refresca mesmo. É muita planta, muita planta. Quanto mais e de maior porte, melhor. As árvores são ar condicionado natural. E existe, inclusive, ciência em cima disso. Existe uma tese de doutorado feita aqui em São Paulo, em 2013, pelo Humberto Catuzzo, que eu sempre cito essa tese, mas eu não conheço o Humberto. Parabéns, Humberto. Ele analisou a diferença de temperatura de 2 prédios no centrão de São Paulo. O edifício Matarazzo, que tem um teto verde, um jardinzão, e o edifício Mercantil Finasa. E ele encontrou diferenças de até 5,3 graus no mesmo momento. Um teto concreto é do ar, tá? Ele não estava nem medindo a temperatura ali do cimento, porque daria para fritar ovo. A temperatura do ar, 5 graus mais baixa no prédio que tinha ali, né, no telhado do prédio que tinha arborização. Isso eu senti aqui na minha casa, quando eu mudei para cá, o entorno era bem deserto, aí eu fui plantando. Então, assim, essas ondas de calor vieram para ficar.
vai enchendo de planta, o máximo que você puder, no solo, no teto, em terceiro lugar na parede. Ó, já dou uma dica. Parede verde dá muito, é caro e dá muito trabalho para manter, irrigação, tarará. Se você tem um montão de dinheiro, contrato paisagista, beleza. Se não, a natureza tem um jeito lindo de fazer parede verde, chama trepadeira, e tem algumas que, inclusive, fornecem coisas incríveis para a gente, como chuchu, maracujá, e deixam a casa da gente mais fresquinha. E se você puder, faz um laguinho. Tem a nossa amiga Andréa Pezec, que é especialista em laguinho, faz um laguinho no quintal, onde você conseguir, coloca uma fontezinha de água circulante, tá? Para não ter mosquito de dengue, porque os passarinhos e as abelhas passam muita sede, podem até morrer de sede nesses dias. Então é isso, vamos trabalhando do micro ao macro, do macro ao micro, para mudar esse mundo e para a gente voltar a ter um clima ameno. É possível. Boa noite.